para começar esse assunto de equação do segundo grau, nós vamos fazer uma leitura que está na página 3 do nosso livro 2, no primeiro capítulo, que diz um pouquinho, uma introdução sobre esse cálculo, esses esquemas que a gente usa usando letras, tá bom? O capítulo começa dizendo que quando representamos números por letras, nós estamos trabalhando com álgebra. Então, essa palavrinha álgebra aqui significa o uso de letras, e essas letras, nós já vimos desde o 7º ano que elas são chamadas de variáveis ou incógnitas, certo? E o cálculo em que nós encontramos letras que são as variáveis ou as incógnitas, esses cálculos eles estão relacionados com uma área da matemática chamada álgebra, tá? Nós fizemos isso com certa frequência ao longo de nossos estudos. Aonde que a gente utilizou, por exemplo, a álgebra até agora? Lembra um pouquinho do ano passado que a gente trabalhou com polinômios? Ali é um estudo de álgebra, porque ali nós temos o uso de letras, certo? Geralmente fazemos essa representação com o intuito de esquematizar uma situação e muitas vezes montar uma equação que servirá de instrumento para solucionarmos uma situação-problema. Até então, nós estávamos trabalhando com as equações chamadas equações do primeiro grau, certo? Lembrando, nem toda sentença que tem letra é uma equação. Por exemplo, se eu tenho aqui 2x mais 4, essa representação é uma expressão algébrica, não é uma equação, porque para ser equação tem que ter incógnita e sinal de igualdade. Aqui falta o sinal de igualdade, então essa expressão aqui não é uma equação, ela é simplesmente uma expressão algébrica. Se eu tenho, por exemplo, 3 mais 2 igual a 5, isso aqui não é uma equação, porque tem igualdade? Tem, só que está faltando a letra, está faltando incógnita. Então, esses dois casos aqui não se tratam de equação, tá? Para ser equação, nós vimos isso lá no 7º ano, quando a gente começou a falar de equação do primeiro grau, que para ser equação tem que ter pelo menos uma letra e tem que ter o sinal de igualdade. Então, ele deu esse exemplo, 2y mais 4 igual a 7. É uma equação do primeiro grau. A incógnita é y e tem igualdade. 3 meios a igual a 9. Também é uma equação, porque tem incógnita, que é o a, e tem igualdade. X menos y igual a 0. Também é uma equação, porque tem incógnita, nesse caso são duas, o x e o y, e tem a igualdade. Esses três aqui, nós chamamos de equação esses três exemplos, equação do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Porque as incógnitas, elas estão aqui todas elevadas ao expoente 1. Ó, quando nós temos expoente 1, é porque essa equação é do primeiro grau. Caso essa equação aqui fosse 2y ao quadrado mais 4 igual a 7, ela não seria uma equação do primeiro grau. Ela seria uma equação do segundo grau. Por que do segundo grau? Porque o expoente da incógnita é o 2, o que nos remete a uma equação do segundo grau, ok? Continuando nossa leitura. Entretanto, existem situações em que as equações do primeiro grau são insuficientes e não solucionam o problema. Nesse caso, podemos recorrer a outras equações com graus diferentes, como, por exemplo, as equações do segundo grau, certo? Ele traz aqui uma equação dada por x vezes x mais 1 igual a 4.160, certo? Aparentemente, é uma equação do primeiro grau. Mas nós sabemos que quando aparece uma equação com parênteses, a gente precisa fazer o chuveirinho
para eliminar esses parênteses e daí continuar a resolução da equação. Quando eu faço aqui a propriedade distributiva, que a gente chama de chuveirinho, quando eu aplico essa propriedade, o formato dessa equação vai mudar. Olha como vai ficar. X vezes x. Quando eu tenho bases iguais e estou multiplicando, eu somo os expoentes. Então, esse expoente 1 mais esse expoente 1, a gente vai para x ao quadrado, ok? E x vezes mais um x, que a gente coloca como mais x, igual a 4.160. Então, agora, depois de ter feito o chuveirinho, observe essa equação. Eu posso afirmar que ela é uma equação do primeiro grau? Não, ela é uma equação do segundo grau, porque aparece aqui pra gente um expoente 2 nesta incógnita x, ok? Beleza? E aí a gente vê, então, que nem sempre, diante de um problema, porque essa equação, ela surgiu diante de um probleminha, nem sempre o problema vai se traduzir numa equação do primeiro grau. Vamos ver agora problemas, mais adiante a gente vai ver problemas em que se traduzem em equações do segundo grau, tá certo? Então, essa equação aqui, ó, x ao quadrado mais x igual a 4.160, é uma equação que a gente chama de equação do segundo grau. Nós não vamos nos apegar agora à resolução dessa equação. Nós estamos vendo como identificar uma equação, quando ela é do primeiro grau e quando ela é do segundo grau, ok?